Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Muita paz, muita luz para todos os corações, que a paz e a presença de Jesus esteja aí com você nesse momento, com a sua família. Programa Aldeia Felicidade, 15 anos no ar, né? Levando ou procurando levar as mensagens de luz e de esclarecimento para todos os corações. Que estejamos juntinhos nesta empreitada e todos abrindo aquela clareira na psicosfera, né? Abrindo também aqui para Trentino FM 98,3 e Rodeio Santa Catarina. Vamos lá então. Aquela abertura também sempre muito especial. Vamos lá. Buenas, todos os domingos do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Prestemos atenção. Paz e luz no seu lar. Vamos levar nossos pensamentos, agradecer a Deus por mais um dia. A página está em branco. Vamos lá então. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. A música cheia de alegria. Sempre lembrando o nosso querido Sidney Carvalho e o programa Chama Crística da Rádio Boa Nova de São Paulo. Já na parte espiritual, continua a serviço de Jesus e por todos nós. Os benfeitores vêm e vão, assim como o nosso querido Divaldo. Vamos procurar hoje trabalhar em cima desse retorno do Divaldo à pátria verdadeira. Missão cumprida, espírito completista. E eu era tão impaciente. Do que eu podia. Oh, oh. Não sei se os comentários aparecerão hoje aqui. Semana passada não apareceu. Hoje a gente olha um por um com carinho, é claro. Mas você que está conosco talvez está tentando colocar aí um recadinho. Eu quero me desculpar. Não sei porquê. Tem que descobrir. Mas os nomes não estão aparecendo aqui. Os comentários não estão aparecendo. Um pouquinho mais, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, que a sua bênção, a sua luz esteja nos envolvendo nesse momento e juntos abrimos aquela clareira na psicosfera. Vamos sentir essa energia chegando, os fluidos benéficos encharcando o nosso corpo espiritual, né? E envolvendo também o nosso corpo físico. Vamos potencializar essa energia que vem de Jesus, envolvê-los que a gente gosta, nossos familiares, também aqueles que a gente não gosta muito, os que estão hospitalizados, nas penitenciárias, nos orfanatos, nos asilos. Vamos agradecer então, né? Sensibilizados com nossa mãe querida. Porque tudo passa. Disse ela para o nosso querido Chico Xavier. Respiremos fundo. Se concentra melhor.
comentários não estão aparecendo. Tem que verificar, né? Talvez até esteja bloqueado, né? Quem defende as religiões, quem defende Deus, quem defende a família, quem defende a liberdade, às vezes fica por algum tempo sem possibilidade dessa transmissão completa, né? Essa interação. Lá então, abrindo também aqui para Cretina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Vamos lá. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte, aqui na Cretina FM 98,13 Rodeio, Santa Catarina. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo, nesse domingo tão especial. Sempre comentamos, a página está em branco, que possamos chegar ao final do dia, ao final desta página, e não termos do que nos arrepender. Para isso, comecemos sempre com oração, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Deus, pela sua máxima vontade de nos proteger, de fazer-nos progredir, nos dá a reencarnação. A demonstração maior do seu amor por cada um de nós. Então, que possamos aproveitá-la no máximo. E hoje, claro, falaremos um pouco mais do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que retornou à parte espiritual nesta terça-feira. É um completista, com certeza, um espírito completista, numa grande missão, que visitou mais de 72 países, né? Visitou mais de 2.500 cidades nesses seus 98 anos. Dia 5 ele completou essa idade. E desde a sua juventude, então, zelando, né, pelos irmãos de caminhada aqui na Terra. Então vamos agradecer, né, em nosso coração essa oportunidade de termos convivido com ele. Eu lembro que eu fui mestre de cerimônia num grande seminário em Blumenau e pude então abraçá-lo ali no seminário, né? Então a gente sente essa energia, essa luz, essa vontade que ele tem de ajudar as pessoas e que nós também, dentro das nossas possibilidades, podemos fazer, né? Nós começamos às vezes nos preparando. Como diz o Espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos. Esses são os dois ensinamentos principais da nossa vida para que sejamos mais úteis na seara do amor, da paz e da fraternidade. Possamos galgar os degraus de aproximação com Deus, nosso Pai, fazendo o que nós podemos fazer. Mas irmos mais além, porque os amigos espirituais nos dizem que o que nos falta é vontade. Ah, quão poucos esforços vocês fazem, eles nos dizem. Então vamos atentar para isso. Nos instruirmos, para sermos pequenas luzes na vida dos que nos rodeiam. Quero comentar mais uma vez aqui, os comentários não estão aparecendo no Facebook, a exemplo da semana passada, né? A gente não sabe por quê, mas depois a gente olha um por um, queremos agradecer. Vários nomes já teriam aparecido, né? Alguns desde o comecinho do programa, sempre como a Lúcia Marques Bagatin, nosso Davi Moser, nosso querido, e muitos amigos, né, que adentram logo no início e nos dão a satisfação, a gratidão, por essa presença, por essa vibração positiva. Então queremos expressar a nossa vontade de acolhê-los com muito amor, com muito carinho, e depois olhamos um por um. Nós temos alguns textos então do Divaldo, é claro, entre tantos outros que estão aqui à nossa disposição, para fazermos um programa Aldeia Felicidade eficiente, que leve a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações, como fazemos há quase 16 anos. Estamos aí partindo para o 16º ano do programa Aldeia Felicidade. Aldeia Felicidade que nasceu de um programa que o nosso querido Adão Nonato tinha na Rádio Boa Nova, né? E que nosso querido Adão Nonato também já retornou à pátria verdadeira. Ele e o Sidney Carvalho, grandes trabalhadores na seara do bem, e que ele permitiu que usasse esse nome. Então, desde aquela época, né, usamos o programa Aldeia Felicidade. Adão Nonato e o Sidney Carvalho, junto com as suas esposas, trouxemos para o Blumenau, no CEFAC, né, no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, um grande público teve a chance de ouvi-los naquele domingo, né? Então queremos, desde já,
como sempre, agradecer essa oportunidade de termos esse contato com esses espíritos que nos trazem tanta luz. O ciclo se encerra. Divaldo Franco retorna à parte espiritual após 100 anos, 98 exatamente, de missão iluminada. Divaldo Franco partiu no dia 13 de maio de 2025, terça-feira. Não como quem abandona a terra, mas como quem é recolhido amorosamente por mãos divinas. Sua vida foi mais que trajetória. Foi missão assumida muito antes do nascimento. Desde 5 de maio de 1927, quando nasceu em Feira de Santana, na Bahia, já carregava em seu perispírito a marca da luz. Segundo registros espirituais, Divaldo foi um dos 200 espíritos enviados por Jesus para ajudar na transição planetária do século XX e início do século XXI. É uma equipe muito maior agora, né? Serão milhões de espíritos nos ajudando nessa transição de provas e expiações para a regeneração. Espíritos de alta envergadura moral que nos darão suporte e encaminharão as nossas mentes, os nossos corações, que governarão as nossas cidades, nossos estados ou nossos países, né? Uma pleiade que teve em Chico Xavier seu início visível e que agora, com Divaldo, se encerra em sua presença física entre nós. Mais de 70 anos dedicados ao bem, mais de 600 obras psicografadas, milhares de palestras em 72 países, milhões de corações tocados por suas palavras e, sobretudo, por seu exemplo. Criou a Mansão do Caminho, abrigo para centenas de crianças, mas acolheu o mundo inteiro em seu coração. Divaldo foi ponte entre o céu e a terra. Sua mediunidade era apenas um instrumento, sua alma o altar da caridade. Falava da vida com a doçura de quem já via além do véu. Era irmão, pai, amigo de todos e nunca negava um abraço. Vale ressaltar que, eu não sei, talvez não seja o número exato, mas Divaldo tinha 670 filhos adotivos. Hoje, o plano espiritual o recebe com júbilo. Joana de Ângeles o envolve luz, Chico o abraça e o Cristo em silêncio sorri com gratidão. A era desses emissários, eu não vou dizer que se encerra, né? Mas a dele encerrou, fisicamente falando, mas o trabalho não. Agora somos nós. Herdamos o legado, herdamos a responsabilidade, herdamos também a luz. Não se trata de imitar, mas de continuar com humildade, com serviço, com fé, a seara contínua, e os trabalhadores somos nós. Eu lembro sempre, eu comentei aqui uma vez também, Divaldo acompanhando a própria desencarnação da mãe, então ela viu saindo do corpo físico, e como ele sempre falava de Francisco de Assis, que chamava o corpo físico de jumentinho, ela também se aproximou, se ajoelhou perante o corpo físico e agradeceu. Muito obrigado, meu jumentinho. Divaldo também viu Joana de Ângeles se aproximando para encaminhar a sua mãe para as áreas mais altas. Espíritos nobres que, de acordo com o que tenham vivido na Terra, são recebidos com muita luz. Assim como Divaldo, não tenhamos dúvida, e alguns médios mais ostensivos também viram Chico Xavier chegando, a Joana de Ângeles, a mãe dele, nosso mestre e guia Jesus, recebendo-o com alegria. Então, assim, a missão cumprida. Nós temos um vídeo dele bem legal, vocês vão ouvir o áudio, porque Joana de Ângeles, os mentores, tinham já alertado ele sobre a desencarnação, mas que tinham decidido dar mais uma pequena moratória. E que chegou 2, 3 meses depois. Então, essa desencarnação triunfante, porque ele, como Jesus, como Chico, como Madre Teresa, tantos outros espíritos nobres, venceu a Terra. Não na Terra, eles não precisavam disso. Deixou um legado, na Mansão do Caminho, a mãe chega lá grávida. A criança começa, nos berços lá e sai preparada para a universidade. Então, um trabalho maravilhoso, milhares e milhares de espíritos que foram atendidos naquela casa nobre, acolhedora, de alta moral, Então, ele, Wilson de Souza também, que já estava na parte espiritual, começaram isso há mais de 70 anos. Um trabalho maravilhoso. Assim como tantas outras temos aqui no Brasil e no planeta, de espíritos abnegados, que entenderam sua missão. Nós estamos ainda patinando, mas estamos aí, há pouco, abrindo a nossa mente e o nosso coração para sermos mais úteis também. Por isso, atentar para esse ensinamento do Espírito de verdade. Estamos falando aí de Jesus, nosso mestre guia, João Batista, Sócrates, e recebendo lá de cá como Allan Kardec, João Evangelista, que depois também foi Francisco de Assis, foi Allan Kardec, foi Chico Xavier.
espíritos de alta estirpe moral, né? De alta categoria moral, nos dando suporte, fazendo esse entrelaçamento entre a Terra, Jesus, nosso Pai, nossa Mãe querida, que nos dão essa possibilidade redentora. Então depende de cada um de nós, né? Não depende de mais ninguém. Da minha vontade em querer aprender, porque os ensinamentos estão chegando. O Divaldo tem 260 livros, não sei se é o número exato, mas 260 livros, né? E não são livretos, não. Assim como o Chico tem 548, né? Veja bem a importância. São ensinamentos para os séculos vindouros. Não é só para a nossa geração, não. Né? Assim como nós temos aí os livros antigos, né? Nós também, que esses livros servirão para que nossas crianças, nossos netos, bisnetos também se instruam para ser o colaborador de Jesus aqui na Terra. Estamos aprendendo isso, sermos pequenas luzes para orientarmos quem esteja ao nosso lado. Começa na família e começa com o Evangelho no lar. Por isso, tão importante é atentarmos para esses esclarecimentos, né? Ombrearmos o Mestre Guia Jesus na tarefa de reunificação com Deus, nosso Pai. Essa religião, esse religamento que nos dá o suporte nos momentos mais difíceis também. Não tenhamos dúvida, eles vieram preparados para nos dar essa substancial colaboração e sermos também mais propensos ao bem. Fazer o bem é uma decisão inteligente porque é o nosso advogado lá na frente. E sempre isso que acontece. Não tenhamos dúvida disso. Deixa eu ver mais uma coisinha. Coisinha não, né? Um texto maravilhoso do nosso querido Divaldo. Porque tudo que ele viveu, o que ele colocou no papel, também nos serve de grandes lições, né? Primeiro para aprendermos. Depois para mostrar que ele, apesar de estar nessa magnitude no nosso ponto de vista material, né? Ele teve as suas dificuldades também ao longo dos tempos. Todos somos criados simples e ignorantes. Os amigos espirituais nos dizem isso. Nós vamos galgando os degraus aos poucos e pela vontade, às vezes, podemos sublimar a nossa existência. Todos já tivemos 800, 1000, 2000 encarnações. Mas esta é a mais importante. É a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós, cada existência que estamos aqui. Nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados, 8 bilhões e 200 milhões aproximadamente, mas vinculados ao nosso orbe, à nossa Terra, esse planeta criado pelo Espírito, nosso Mestre Guia Jesus, esse Espírito sideral, engenheiro sideral, um arquiteto sideral que nos dá esse suporte. Então temos mais 23, 24 bilhões vinculados a esse planeta, que nesse vai e vem vão se reordenando, qualificando para sermos mais úteis e ajudarmos quem esteja ao nosso lado. E quando falamos da vida dele, ele faz questão de frisar, porque ele tinha um obsessor que o acompanhou por centenas de anos. E numa das histórias mais lindas que ele nos contou, e que está aqui, vou passar para vocês. Divaldo foi perseguido por muitos anos por um espírito obsessor que lhe acompanhava desde outra vida. Divaldo dizia: desde muito jovem, mesmo antes de compreender o que era a mediunidade, eu percebi uma presença constante a meu redor. Um espírito imponente, com vestes de sacerdote romano. Havia em seu olhar uma firmeza diversa, e suas palavras, mesmo começando com certa polidez, logo se tornavam ameaçadoras. Se você não seguir as minhas diretrizes, eu destruirei, dizia ele. Naquela época, eu não compreendia a profundidade daquilo. Era jovem demais para entender as sutilezas do plano espiritual. Mas os anos passaram, e quando comecei a abraçar o espiritismo, compreendendo minha mediunidade, percebi que não se tratava de um dom para exibição, mas de um compromisso profundo e de grande responsabilidade. O espírito passou então a me acompanhar com maior intensidade, mas de forma dolorosa. Quanto mais eu me envolvia com a doutrina espírita, mais sua presença se tornava pesada. Nos momentos mais difíceis da minha vida, lá estava ele, impondo-se. Lembro de um episódio em especial, aos 19 anos, em um momento de grande angústia, fui levado a tentar contra a minha própria vida. Morávamos perto da praia e, sob forte influência espiritual, uma voz me dizia: destrua o corpo e será feliz. Há amor esperando por você do outro lado, já é hora de se libertar. Saí pela janela de madrugada, hipnotizado, caminhando em direção ao mar. As ondas tocaram meus pés, depois meu corpo, e fui entrando sem saber nadar. Foi quando as águas frias tocaram meu rosto e me despertaram. Entrei em desespero. Nilson, sempre vigilante, percebera minha ausência e me seguira.
rezava próximo à praia e, ao ver minha luta contra as ondas, atirou-se e me salvou. Enquanto ele me amparava de volta à areia, o Espírito apareceu mais uma vez. Você será destruído se não abandonar essa doutrina. Você tem compromissos com a fé de nossos tempos. Essa foi apenas uma das muitas intervenções. Certa vez fui agredido brutalmente na rua. Um homem, confundindo-me com outro, socou meu rosto. Quando caí, vi entre os rostos o do Espírito que sussurrou: vou humilhar você tantas vezes que não lhe restará alternativa senão se render. Mesmo assim continuei. Minha fé me sustentava. O ponto alto desse embate ocorreu em Uberaba e uma reunião com Chico Xavier. Durante os trabalhos mediúnicos, o Espírito se manifestou por intermédio de Chico. Com autoridade, revelou detalhes da minha vida, datas, lugares, fatos que apenas eu conhecia. Você nos traiu. Deveria engrossar as fileiras do clero e escolher uma doutrina abjeta. A conversa foi dura. Ele usava argumentos poderosos tentando justificar seu ódio. Dizia ele que o espiritismo vulgarizava a mediunidade, comparando-a com um espetáculo circense. Você passa com o archote da fé, incendiando consciências. Ou volto para o caminho antigo, ou enfrentará minha presença onde for. Mesmo diante da ameaça, respondi: meu compromisso é com Jesus. Se quiser libertar-me dele, então eu irei. Mas enquanto ele for meu guia, não posso me desviar. Com o tempo, aquele espírito que me perseguira por décadas mudou. Passou a surgir com menos hostilidade. Um dia, uma criança foi deixada na mansão do caminho. Estava doente, debilitada, sem ninguém. Lembrei-me de Jesus e acolhemos. Naquela noite, o espírito apareceu comovido. Você acolheu. Ela é minha mãe reencarnada. Agora tenho que aprender a amar aquele que vai ajudá-la. E ali se encerrou um ciclo. O espírito que durante anos me ameaçara começou a visitar nossas reuniões, trazendo outros irmãos para o esclarecimento. E através do amor e da caridade, uma alma ferida foi tocada. E a paz começou, enfim, a nascer onde antes havia muito ódio. E assim são todos nós. Por isso que falamos que as lições que ele nos apresenta têm que servir para nós. Nós também, em outras encarnações, nos equivocamos muito, erramos muito, e às vezes de forma atroz. Eu sempre comento aqui, é lógico que tenhamos obsessores, né, que estarão conosco, mas a matriz está em meu coração. E como o Divaldo, que reordenou os pensamentos, o coração desse espírito pelo amor, também nós podemos fazer. Primeira coisa, se alguém quer se vingar de nós é porque nós erramos, nós os prejudicamos. Então a primeira coisa é pedir perdão. Pedir orientação. Eu sempre faço nas minhas orações do dia, que ilumine os nossos obsessores, né, dando-nos o perdão pelo que praticamos no passado, mas que estamos tentando trilhar um caminho novo. E que ele não perca tempo da sua vida tentando prejudicar outra vida. Que como esse espírito perdeu dezenas de anos, talvez centenas, tentando se vingar, deixou de viver a sua vida. Isso se dá pela completa ignorância. Não se dá conta disso, é não acreditar em Deus, não ter fé. Porque se eu errei, logicamente que eu pagarei. Deus não perdoa, não castiga nenhum de seus filhos, mas tem consequência. Cada lado nosso tem consequências, né? Tanto o lado bom como aquilo que não é tão bom. Arcaremos com os custos das nossas debilidades emocionais e espirituais. Não tenhamos dúvida disso. Nós temos uma música muito especial, sempre lembramos aqui de Francisco de Assis, né? Que também foi em outras encarnações João Evangelista, mas começou lá atrás como Isaac e Daniel, foi Platão, e chegando mais perto foi João Hus, né? Foi René Descartes, foi Santo Antão, São Gastão, depois foi Allan Kardec, e na sua última encarnação na Terra foi Chico Xavier. Então veja o trabalho desse espírito a serviço de Jesus e por todos nós, e é isso que nós estamos galgando, né? Sermos mais úteis. Começamos agora nos instruindo, aprendendo, com sentimento, né, avultado pela orientação maior e pela presença de Jesus em nossos corações, o amigo incondicional de todas as horas. Homenageamos Chico Xavier, através da oração de São Francisco, na voz maravilhosa de Natasha McKenna, uma voz muito especial. Vamos ouvir então, e sensibilizados, sentir essa presença espiritual desses nossos mentores em nossa casa, em cada cantinho do nosso lar, colocando essa vibração positiva, né? Apagando as distorções dos nossos pensamentos que certamente de vez em quando não coincidem
com os ensinamentos de Jesus. Vamos lá então. De ser consolado, compreender e ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Maravilhosa. Um pequeno intervalo agora aqui na Trentina. Voltamos depois com a mensagem do Divaldo. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Um pequeno intervalo aqui. Eu gostaria de fazer um esclarecimento porque os comentários não estão aparecendo. Eu tenho que verificar o porquê. Às vezes algum bloqueio, né? Porque geralmente quem defende Deus, a família, a liberdade, as religiões, de vez em quando sofrem essas retaliações. Mas não quero, né, me ater a isso. Talvez seja algumas coisas que eu próprio tenha mexido, né? E é a segunda semana que não aparece os comentários. Mas queremos agradecer a todos, porque depois, certamente, a gente olha um por um, né? Eu olho um por um, com certeza. E quero agradecer essas manifestações de amor e de carinho. Muitas vezes há uma conversa aqui entre, né, como foi o caso da Mirtz com alguns de seus alunos há 2, 3 semanas. E foi muito legal essa ligação, através do programa Aldeia Felicidade. Então, que todos que estão nos colocando seus comentários, né, recebam minha gratidão. Não vou citar nenhum dos nomes, porque geralmente são muitos amigos chegando, né? Que nos dão suporte, essa energia desses domingos. E eu gosto de falar o nome de cada um porque, como falei, é muita gratidão. É um suporte mesmo nesse programa de Felicidade, caminhando para o 16º ano.
Nós temos hoje a mensagem do Divaldo Pereira Franco, né? Eu imagino talvez seja até a última que ele tenha feito publicamente, talvez fez uma pequena palestra depois, mas se não foi o último, foi um dos últimos, falando justamente do aviso que Joana de Ângeles e os mentores deram a ele da sua desencarnação. E também de uma pequena moratória, que ele não sabia quanto tempo, né? Então ela encerrou agora dia 13 de maio, às 21 horas e 45 minutos. Retornou à pátria verdadeira como um espírito completista. Completou realmente a que veio. Todos nós temos uma programação. A maioria de nós não nos desenvolvemos dentro desses parâmetros, né? Sempre desviamos alguma coisa. Mas tem um momento que a gente começa a acordar. E todos podemos mais. Não tenhamos dúvida disso. Você e eu podemos fazer algo mais, né? Começamos com quem esteja ao nosso lado, dando um abraço forte, fazendo as orações do dia a dia, direcionando-as para as pessoas que precisam. Para nós também. Isso é autocaridade. Nós temos que ser caridosos conosco mesmo, né? Não nos culparmos tanto pelas nossas imperfeições, mas procurando aos poucos dominá-las. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, diz Allan Kardec, é o que procura domar as suas más inclinações. Então, primeira coisa, conhece-te a ti mesmo, para podermos trilhar esse caminho de harmonia com as leis universais e sermos, obviamente, mais felizes. Vamos lá então, retornando aqui para a Trentina FM. Buenas, todos os domingos do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. E de cada um de nós, a vida se nos tornará muito melhor, com muito mais valores e mais dignidade para os enfrentamentos. Prestemos atenção. Então, eu fui orar e os mentores me disseram que era um problema grave, que eu me preparasse psiquicamente para a possível desencarnação. Então, me preparei mentalmente, porque comecei pela escala do desapego. O que prende muito o espírito é o apego às coisas, às pessoas. Aí eu procurei perguntar quais são as pessoas amadas, aquelas que eu acho que me querem bem, que vão talvez sentir a falta do amigo, a falta da presença espiritual. E fui relatando. E assim cheguei também àqueles que eu tenho certeza que não gostam de mim. E achei natural, desculpei, despedi-me e fiquei na expectativa. No 5º dia, pela manhã, tudo isso em silêncio. Os espíritos... Quem espera mais de um banco tem um pequeno intervalo aí, 24/7 do BTG Pactual. Oi, João. O que você fez hoje? Naquele dia, eu estava deitado quando a internet anunciou a minha doença. E vocês não podem imaginar o aluvião de bênçãos que eu passei a sentir desde aquele momento, como resultado do pensamento de pessoas amigas, pessoas agradecidas, conhecidas. E então, Joana de Ângeles me apareceu e me disse: olha, estamos no período do seu desenlace. Procure organizar a sua vida interior, porque não vai trazer nada. Não se preocupe com nada material, não diga nada. E simplesmente espere a chegada do anjo. Eu me preparei, fiquei na expectativa. E aí eu comecei a aspirar uma luz verde, mais profundo, fazendo fisioterapia, quando eu fazia o exercício para inspirar bem, aspirar, aí eu vi o verde. Eram as vibrações
dos nossos irmãos, suas preces, seus bons pensamentos, seus pedidos a Deus para que fosse feito o de melhor. Então, nessa noite, eu fiquei muito debilitado, a ponto de não poder ficar de pé. Então, nessa noite, Joana me disse, seria de hoje para amanhã, mas nós estamos em um conciliábulo, as entidades amigas, sua mãe, nós, e resolvemos dar-lhe uma moratória, algum tempo mais, para o serviço. Mas o resgate será também tão doloroso quanto valiosa é a dádiva. Quem espera mais de suas viagens? Infelizmente, o YouTube nos dá essa... Vou ler mais um trechinho, né? Depois, porque é um pouco mais longo, então... Para mim, naquele momento, era indiferente ficar ou partir para a família espiritual. Assim, então, renovei no hospital, fiquei bem, tive alta e voltei para casa. Quando retornei, aquela luz verde me envolvia muito fortemente. E então eu disse a meu filho Otaviano, que foi também um pai, apesar de mais jovem, dando-me toda a assistência a toda hora da madrugada, do dia, a qualquer instante, sem cara feia ou cansaço, sem demonstrar cansaço. Às vezes nós dormimos a noite inteira, eu pedia para ele deitar e ele, diligente, trabalhando. É o exemplo dos filhos. Não fosse ele, teria sido um martírio. Porque o hospital, por melhor que seja, é sempre um lugar especial. Então, naquele momento, eu senti a vida recomeçar. O interesse, a nossa casa em primeira mão, os objetivos, as obras que nós temos iniciado, a escola que inauguraremos agora, em fevereiro, e as demais obras que a diretoria tem programadas. E então, naquele momento, eu senti uma estranha emoção e disse, eu tenho que voltar ao hospital. Estava com febre. Surgiu um novo vírus e um fungo no meu organismo. Então eu voltei ao hospital. Foi muito interessante, porque todos acharam muita graça, né? A gente sai de manhã, ou melhor, e volta na mesma hora. Voltei na mesma hora, foram feitos novos testes, radiografias, estudos, e então se descobriu um vírus que não houvera sido descoberto. Mais um trechinho. Quem espera mais de um cartão merece ultra. Prejudica um pouquinho, mas é gratificante ouvi-lo, né? Depois disso, então, essa moratória durou quase 3 meses, né? Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca Grava. Voltando aqui também para a Clentina FM, né? Essa mensagem sublime, né? Nosso querido Divaldo Pereira Franco.
Voltando aqui então para a Cantina FM, depois dessa mensagem tão especial, né? Nosso querido Divaldo Pereira Franco, que desencarnou agora terça-feira, dia 13, às 21 horas e 45 minutos. E tem um texto bem legal. E como falei, sendo recebido pelos grandes enviados de Jesus, né? Pelo próprio Jesus. Um momento difícil para nós, né? Que olhamos e que vivenciamos a matéria com mais apego. Como disse o Divaldo, a primeira coisa que ele foi orientado a fazer é desapegar. Porque nós levamos o que nós somos. O que nós temos não levamos nada. Isso é tão evidente, é tão óbvio, né? Que a gente não para, às vezes, para substanciar esses ensinamentos no mais alto e colocarmos em nossos corações. Porque nós vivemos no mundo físico, obviamente, temos que respeitá-lo. Mas vencer o mundo é diferente de vencer no mundo. Então, as dificuldades que se apresentam, temos que recebê-las com a obviedade desse ensinamento. Para que realmente catapultemos aquelas ideias materialistas que nos prendem a alguma coisa que não leva a nada, né? Nós prejudicamos algumas pessoas, às vezes, pensando em crescer aqui na Terra. Muitos de nós, quando falamos da humanidade em si, né, que não para pensar. Como hoje esses casos de corrupção, por uma vida tão curta de 60, 70, 80, 100 anos, né, um relâmpago perante a eternidade, e fazem os maiores males, assim como nós fizemos no passado. Não podemos apontar o dedo agora, mas nós somos, de repente, acordados para a grande realidade divina, que é a espiritual. E por isso, o desapego não faz parte da nossa vida ainda. Mas estamos aí trilhando esses caminhos de harmonização com as leis universais, para que sejamos mais felizes, ou tanto quanto a Terra comporta, né? Esse texto é bem legal, porque nos fala justamente desse momento da desencarnação do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Chico Xavier e Joana de Ângeles vieram à Terra para levar Divaldo Franco à pátria espiritual. Sim, o céu tocou a Terra nesta noite. Quando os ponteiros marcaram 21 horas e 45 minutos, um portal de luz se abriu nos planos mais sutis. Não era apenas mais uma desencarnação. Era o retorno de um dos maiores missionários reencarnados no século 20 e 21. Chico desceu comovido, envolto em claridade serena. Ao seu lado, Joana de Ângeles resplandecia em vestes de luz translúcida, trazendo nas mãos um manto de acolhimento espiritual. Ambos vieram buscar Divaldo, o amigo, o discípulo, o irmão de tantas vidas. Não vieram apenas receber, vieram resgatar. Porque há almas que não partem sozinhas. Elas são recebidas com honra, como soldados que voltam do campo de batalha, feridos sim, mas cobertos de glória. Divaldo não partiu, ele foi convocado. E quando a convocação chega de esferas superiores, os céus se movem, as estrelas reverenciam e a terra se cai em pranto e gratidão. A cena espiritual é indescritível. Um cortejo de benfeitores espirituais formou-se ao redor de seu leito. Espíritos que foram socorridos por suas palavras, crianças que renasceram em paz por seu acolhimento, mães que reencontraram a fé por sua voz. Todos estavam lá, acolhendo o homem que jamais se permitiu viver para si. O homem que ofertou a própria existência como ponte entre os planos. Joana abraçou-o como um filho que volta. Chico o beijou na fronte, com os olhos marejados. E a caravana de luz seguiu de volta aos céus, levando com eles o jardineiro das almas, que enfim pôde repousar. Sueli Caldas Schubert deu um codinome para ele muito especial, o semeador de estrelas. E justamente por nos trazer tantas verdades, tantas elucidações, tanto apoio, tanto calor humano, foi galgado aos degraus da mais alta envergadura celestial. Recebido por Jesus, através desses benfeitores espirituais, está nos acompanhando sempre. Baixando um pouquinho também para regular o som. Então é assim, esses ensinamentos têm que ficar em nossos corações. Deixa eu lembrar mais uma vez, não estamos recebendo os comentários aqui no programa pelo segundo domingo. Vamos verificar o que aconteceu, mas queremos expressar a nossa gratidão por cada um, né, que manda a sua mensagem, coloca seu nome aí, diz que está assistindo, porque depois eu olho um por um. Então queremos expressar a nossa gratidão sempre. Muito obrigado para todos, né? Vamos ver o que aconteceu, né? Talvez alguém entenda e consiga
arrumar isso aí, né? Então, assim, como o Divaldo, todos nós temos uma caminhada pela frente. Não da envergadura dele, porque nós estamos progredindo também como ele. Assim como foi nosso mestre guia Jesus, que viveu como nós vivemos. Só que o planeta em que Jesus viveu como nós vivemos hoje já nem existe mais, virou poeira estelar. Então, assim, fazendo uma analogia bem simples, bem singela, se hoje, através das nossas 800, 1.000, 2.000 encarnações, temos 1 bilhão de anos, Jesus já tem 20 bilhões. Porque ele é nosso irmão mais velho. Não foi criado perfeito, não. Seria uma insensatez, uma injustiça muito grande de Deus, nosso Pai, criar alguém perfeito, né? Deus foi criado como nós, simples e ignorantes, galgou os degraus de aperfeiçoamento e por merecimento. Hoje é um espírito puro, como todos nós seremos. A Joana de Anjos, que o Divaldo sempre se refere, a sua mentora espiritual, nos diz que se tem uma fatalidade na nossa vida, não nesta existência. Existências são várias reencarnações. Vida só uma, né? Será a felicidade plena de um espírito puro. E é isso que nos espera. A fé raciocinada, como diz Allan Kardec, aponta para isso, né? Acompanhando uma coisa importante desses nossos seminaristas, né? Esse pessoal preparado como Divaldo, falando justamente da fé racional, porque Allan Kardec, que é aquela que encara a razão frente a frente ao longo de toda a eternidade. E ele usou um exemplo assim bem singelo, também bem simples, porque falou, Chico perguntando para alguém, né, lá naquela época dele, a sua fé é tão grande em Deus, mas se você vê um leão com fome, com a boca aberta, você colocaria a cabeça dentro dela? Ah, Chico, pela minha fé em Deus, eu colocaria sim. É isso que é insensatez. Não, a fé racional aponta para isso. Não é porque Deus quis. Deus não quer o mal de ninguém, de Deus só vem o bem. As suas leis estão na nossa consciência e não podemos nos afastar delas. Então a fé racional aponta para isso. O que eu quero? Eu quero ser feliz? Eu tenho que semear felicidade. Eu quero ter amor? Eu tenho que semear amor. E nós fazemos justamente o contrário. Ao longo dos dias nós temos 60, 70, 80 mil pensamentos por dia. A maioria deles não aproveitáveis. Mas podemos, aí, como a Neivane falava, aqui no nosso programa mesmo, nos nossos grupos de estudos, puxar a descarga virtual quando se apresenta um pensamento tenebroso, negativo, um pensamento triste. Vamos substituí-los, né? E assim nós vamos semeando coisa boa nas nossas vidas. Nós falamos sempre que criamos formas de pensamento em nossa casa, no nosso lar, no nosso local de trabalho, de acordo com o que nós assistimos, com o que nós lemos, com o que nós ouvimos. Por isso, uma preocupação premente com que os nossos filhos estejam ouvindo. Essa energia ruim empregue nas paredes, empregue no sofá, empregue a nossa cama, né? O que nós fazemos? Começamos com o Evangelho no lar, limpando a nossa casa espiritualmente também. Não é só fisicamente, não. Não é esfregando a casa nas paredes que vamos limpá-la, mas emocionalmente, espiritualmente, com o Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar, o culto da oração, chame como quiser. É uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, de tão importante que é, porque eu fazendo, como hoje, domingo, 11 horas, há muitos e muitos anos eu faço o Evangelho em casa. Fisicamente agora, sozinho, né? De vez em quando vem a Regi com a família, vem a Mari com a família, mas normalmente sozinho às 11 horas. Mas eu sei que as equipes espirituais do Evangelho no Lar estão conosco, estão comigo naquele momento. E eu sei que a luz que eu acendo ali envolve todos os nossos vizinhos. Eu tenho certeza disso, eu não acho. Por isso é fé racional. Os amigos espirituais não estão apontando o caminho da felicidade e dizendo, faça isso, não faça isso. Como falei, as leis de Deus estão na nossa consciência. Nós já aprendemos o que é o bem e o que é mal. Nós aprendemos a discernir. Então, achar que alguém que defende o aborto é coisa boa? Que defende a extinção das famílias é coisa boa? Claro que não. E nós temos aqui governantes fazendo isso. Então, tenhamos consciência, discernimento para sabermos o que é bom e o que é mal. Quem está fazendo o caminho da luz, quem está fazendo o caminho das trevas. Nós podemos discernir. É importante isso. A inteligência sempre vem antes do lado moral. E quando nós aprendemos que a instrução nos dá um suporte, nos dá a base para sermos mais úteis na seara do amor e da paz, então nós nos aprofundamos nisso. Vamos aprendendo cada vez mais, nos instruindo cada vez mais. Falei? Só dessas duas personalidades que nos deixaram, esses dois espíritos nobres, Divaldo e Chico, nós temos aí 800 obras, 800 livros, né, que servirá para a humanidade durante séculos e séculos, por milhares de anos. Veja bem como é importante. Nós temos mais um pouquinho, eu quero ver aqui.
tem dois textos aqui, curtos, mas importantes, né? Do Allan Kardec e do nosso querido Carlos Chagas, que usou o pseudônimo de André Luiz, naquela coleção de 10 livros psicografados pelo nosso querido Chico Xavier. As aflições na terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Então a Terra não é um planeta ditoso, feliz, não é. Estamos ainda em prova de expiações, adentrando um mundo de regeneração que ainda teremos mal, mas já nos dará um consolo, porque se nós ficarmos na Terra, teremos aí restabelecida essa união com o mais alto. Porque os que se comprazem no mal, esses corruptos de hoje, os que se comprazem no mal, serão encaminhados ou recambiados para planetas primitivos ou no início de provas de expiações. Não reencarnarão mais aqui. Assim como está acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial. Só que agora são bilhões e bilhões de espíritos que não ficam mais na Terra. Vamos orar, fazer o possível para permanecermos aqui. Não somos daqui, mas já reprovamos no planeta que passava pela mesma transformação há 7, 8, 10, 12 mil anos. Muitos de nós estamos aqui sujeitos a reprovarmos de novo. O que nós queremos para a nossa vida? Então, no momento, é ficar na Terra, né? E vamos pedir a Deus que permita que isso aconteça, mas depende de cada um de nós. Não vai depender do meu pai, da minha mãe, do meu cônjuge, dos meus filhos. Depende de mim, exclusivamente de mim, né? Não nos apegarmos, como diz o Divaldo, porque alguns confundem apego com amor, né? É assim, eu quero que ele seja feliz, mas só se estiver ao meu lado. Falamos isso no estudo de quinta-feira. Que seja feliz, mas só se ficar ao meu lado, né? Então, assim, aí nós temos que suplantar as animosidades egoísticas, porque os amigos espirituais nos dizem que as duas grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Tudo advém dessas duas chagas. Vamos combatê-las. Primeiramente, conhecendo-nos. Como progredir na Terra? Um sábio da antiguidade vos disse. Os amigos espirituais falaram para Allan Kardec: conhece-te a ti mesmo. Foi Sócrates, né? E Santo Agostinho complementa, dizendo assim: cada vez que eu ia dormir, eu relembrara o que houvera feito durante o dia. Se tinha alguma coisa da qual eu teria que me envergonhar, que teria que pedir perdão. Se outro fizesse, talvez eu não gostasse. Será que eu fiz isso? E eu fui me conhecendo. Aí apareceu a maledicência, apareceu a raiva, apareceu a ira, apareceu o ciúme, apareceu o egoísmo, apareceu o orgulho. Então a gente vai combatendo aos pouquinhos. Para isso que tantos ensinamentos estão chegando. Vamos ler esse aqui do André Luiz, antes da nossa música final. André Luiz diz assim: a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a nossa própria consciência. André Luiz vem contar a você que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a nossa própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarda a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Assim falamos sempre que a doutrina espírita não é dos espíritos, não é dos espíritas, é dos espíritos, porque todos somos espíritos, inclusive nossos irmãozinhos animais, nossas irmãs, os vegetais, né? Sempre naquele progresso, do átomo ao arcanjo. Lembrando disso? Foi André Luiz que nos disse também. Então vamos galgando os degraus de aproximação com o Pai e, por consequência, sendo mais felizes. Quero agradecer a todos os que comentaram e que para mim não apareceu, quero me desculpar, ao mesmo tempo dizer que com gratidão vou olhar um por um depois, porque é importante, para mim é importante isso, né? Recebê-los aqui no programa Aldeia Felicidade, que parte para o seu 16º ano. E vamos lembrar uma música bem especial que tocamos sempre aqui, já tocamos algumas vezes, mas é uma vibração diferente, que tenho certeza vai tocar o seu coração e criar formas, pensamentos positivas aí, dentro do seu lar, dentro do seu coração. Um beijo muito grande. E como é que nós estamos? Cheios de alegria. Vamos lá então.
energia boa dentro de casa, né? Tente outra vez. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Beijo muito grande e até domingo que vem. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar.